Olá, hoje eu vou falar de Eclesiastes 8, que fala sobre a submissão diante do rei. E inicia dizendo: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Aqui, Eclesiastes 8, ele inicia apresentando características incontestáveis de uma pessoa sábia. Ele aponta que o sábio, além de ter a capacidade de interpretar, de entender as coisas que estão ao seu redor, de ler as entrelinhas de cada fala e compreender que cada coisa tem um modo de ser, de agir e de se portar diferente. A sabedoria faz o rosto da pessoa, a aparência do sábio, ter uma apresentação mais notável do que a dos demais homens, das demais pessoas. Tudo isso porque, por ser sábio, ele tem a confiança no que fala e o seu agir, logo ele é maduro, ele tem uma segurança em todas as posturas, em todas as ações que ele comete. Assim, a sua expressão não precisa ser carrancuda, pesada, a fim de aparentar ser uma pessoa severa. O homem, ele pode agir de forma natural, ele pode ser uma pessoa comum, que ele pode ter o sorriso nos lábios, que a alegria, a sabedoria, ela estará ali, reluzindo naquele rosto. Ele não precisa se manter sisudo para que alguém pense que ele é alguém capaz. E continua Eclesiastes: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisas más, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Nessa parte, Eclesiastes 8 enfatiza ao homem a importância da obediência à autoridade, tanto a terrestre, que é aquela dos reis e dos governantes, quanto a celestial, aquela que é a autoridade do Deus Pai. Isso para lembrá-lo do comprometimento que ele deve ter com tudo o que ele fala. Além disso, a observância dos juramentos feitos preserva ao homem o direito de gozar de uma vida livre de problemas tanto sociais e o traz uma compreensão profunda do propósito de Deus sobre a sua vida. Porque tudo o que acontece na vida do homem só acontece porque Deus permitiu e assim estabeleceu. Mas a profundeza desta compreensão, ela só é possível ter, o homem só é possível chegar a ela quando ele se dedica à sabedoria de Deus. Por isso que ele fala
que de tudo quanto me apliquei, toda obra que faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Porque se o homem, ele usar o seu tempo, não para colocar em prática uma sabedoria que seja benéfica à vida da outra pessoa, essa sabedoria que ele colocou não é uma sabedoria justa, não é uma sabedoria proveniente de Deus. É apenas um entendimento, uma compreensão errônea de algo que o homem fez. Porque quando Deus, ele traz à pessoa o entendimento, a sabedoria, tudo é visando as pessoas terem uma vida com mais paz e regalia debaixo do sol. Porque ali, quando ele tiver essa visão, esse conhecimento, ele saberá policiar a sua fala. Ele saberá tomar conta daquilo que os seus pensamentos ficam cogitando e não dá oportunidade para que nenhuma ação errada ele venha a fazer. E continua Eclesiastes. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias que lhe prolongue, eu sei que, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Nessa parte, Eclesiastes começa a apontar as desigualdades que ele percebe, que Salomão percebe na vida das pessoas, da pessoa perversa e da pessoa que teme a Deus. Salomão, ele aborda que nessa sua observação sobre a vida, ele percebeu que muitos homens temente a Deus e que frequentavam o lugar santo do Senhor, estes enfrentaram dias difíceis e muitos morreram sem ter lugar onde o seu corpo pudesse descansar. No entanto, homens malignos e dados à crueldade, estes tiveram lugar para serem enterrados. Tiveram pessoas que choraram por sua morte. Todavia, Salomão aqui, ele faz a questão de realçar uma observação que ele fez, que isso só aconteceu e tem acontecido entre os homens, porque Deus exerce e opera os desígnios que ele traçou para cada homem, no momento que ele deseja, e não no momento em que o homem idealiza que as coisas devam acontecer. E o fato do homem cruel não ser punido de imediato, isso não significa que ele sairá impune de pagar pelos erros e pecados que ele cometeu. Assim como o justo, que não recebe a sua recompensa no momento em que ele fez a justiça. Aqui Salomão percebeu que Deus não deixará de honrá-lo no momento oportuno e estabelecido pelo Senhor. E continua Eclesiastes. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras do perverso, e perverso a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que isso também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra,
pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos? Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Salomão, ele conclui Eclesiastes 8, declarando que todo conhecimento, toda sabedoria que ele adquiriu na vida, o leva a fazer uma mesma declaração, que o homem só leva da vida a alegria e o prazer daquilo que ele viveu, bebeu e comeu. Tudo isso porque foram frutos adquiridos dos trabalhos que ele teve nos poucos dias de sua existência debaixo do sol e sobre a terra. Mesmo que o impossível venha a acontecer com este homem, é possível entender que as maravilhas, os feitos do Senhor só poderão ser realmente entendidos e compreendidos por cada homem quando Deus o esclarecer pessoalmente. Fora isso, é impossível ao homem compreender todas as maravilhas que o Senhor fez, todas as obras da sua criação, porque o homem, ele é finito, ele é pequeno e ele não tem a capacidade de assimilar tamanha sabedoria. Por mais que ele gaste os seus dias a procurar, a conhecer, a vasculhar todo o entendimento sobre cada obra que o Senhor fez sobre a terra. Por isso que Eclesiastes 8, ele aborda sobre a submissão diante do rei e fala sobre a desigualdade na vida. Porque por mais que o homem ele procure entender, ele jamais conseguirá. A submissão diante do rei, ela só vai fazer com que a vida da pessoa ela seja mais branda, ela seja com menos agrúrias, menos sofrimento, com menos peso para ser vivida aqui na terra. Porque o homem que respeita as suas autoridades, que são o rei, os governadores, e o homem que respeita a Deus, que é o rei do universo, este consegue viver seus dias melhores. E mostra que, por mais que o homem queira, a desigualdade ela sempre haverá na vida. Ela faz parte do repertório humano, porque é assim que o homem ele é conhecido pelas suas obras, o perverso pela sua perversidade e o homem justo pela justiça que ele faz na vida. Embora a perversidade do homem muitas vezes seja mais agraciada no momento em que ele esteja cometendo a perversidade, do que o justo ele seja honrado no momento que ele esteja cometendo a justiça. Porque o que importa para nós não é o nosso momento em decifrar que aquilo deveria ser recompensado. O que importa é nós termos a consciência que é Deus quem estipula quando e como as coisas serão voltadas na vida da pessoa, seja pelo bem que ela cometeu ou pelo mal. Eu espero que cada um de nós possamos meditar em Eclesiastes 8 no nosso dia a dia e viver uma vida refletindo como é importante andar submisso à vontade do Senhor, porque é ela que nos alegra o coração e nos faz vitorioso. E a submissão às leis humanas nos livra de qualquer punição severa que possamos enfrentar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, vá lá no YouTube, faça inscrição no meu canal. Que o Senhor te abençoe. Meu canal é Deus Cuida de Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?